Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Sorrigues Mais Perto, live com experts. Hoje nós vamos ter uma live sobre ceratocone, que é uma aula maravilhosa. Estamos todos apreensivos, esperando há vários dias e agradecemos muito o aceite do Dr. Renato Ambrosio para participar deste evento. Em breve eu vou apresentar isso para vocês. Eu gostaria de primeiro, então, agora, para nós darmos início ao evento, vamos chamar o vídeo do nosso patrocinador master, Lentes Free Life 3D. Vamos assistir ao vídeo do patrocinador e depois, em seguida, voltamos, aí sim, para conversar com o Dr. Renato Ambrosio. Muito bem, excelente, pessoal. Então, eu gostaria de convidar aí para entrar conosco, para dar uma aula para nós, o Dr. Renato Ambrosio Júnior, que ele é oftalmologista, cirurgião, cientista, especialista em cirurgia refrativa e ceratocone, né? E professor da Unirio e da Unifesp. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Um grande prazer poder colaborar com a sociedade do Rio Grande do Sul, vários amigos, vários colegas queridos, e é um privilégio poder conversar com vocês e trocar essas experiências que certamente a gente aprende mais do que qualquer um quando a gente apresenta e prepara essa apresentação. Fico contente em colaborar. É um prazer enorme, é uma honra para nós termos você aqui conosco hoje, né? Dr. Renato Ambrosio, ele é uma sumidade em ceratocone, não só no Brasil como no mundo inteiro, né? Já foi considerado um dos melhores oftalmologistas do mundo, aí continua sendo, né, Renato? Então é uma honra para todos nós poder assistir a todas as tuas novidades aí, as tuas atualizações sobre ceratocone. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos compartilhar aqui a tela, né? Gostaria só, desculpa, antes de iniciar, eu vou chamar o Dr. Fábio Lavinsky, que é diretor da Sorrigues, o diretor científico da Sorrigues. O Dr. Fábio está conosco aqui junto, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Tela. Boa noite, Renato. Muito obrigado. Só para dar boa noite a toda a audiência, agradecer pelo convite, pela participação. Muito nos honra esse programa Live com Experts. É muito promissor e é uma grande honra para toda a nossa comunidade tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Fábio. Obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem da apresentação. Excelente. Com certeza gostaremos. O Fábio está fazendo um excelente trabalho frente da Sorrigues como nosso diretor científico. Já nos brindou aí com eventos extraordinários. Tenho certeza que vai ser mais um. Boa aula. Bom, espero que vocês estejam me escutando bem. Eu estou contente de falar para vocês sobre esse conceito de um caminho para a medicina personalizada relacionado com os avanços do ceratocone. A gente trabalha com várias empresas já há muitos anos e eu costumo sempre falar que o meu maior interesse comercial é, de fato, ajudar os meus pacientes, e é daí que a gente, como diz o americano, bring the bread to the table, traz o pão para casa. Mas a gente sempre deve colocar que a gente trabalha com várias empresas e com vários colegas que colaboram para poder trazer esse material todo, essa ciência toda. A gente não faz nada sozinho, e é muito importante a gente dar crédito e agradecer sempre aos colegas que ajudam tanto a gente. Então, quando a gente fala de avanço em ceratocone, eu quero tocar no papel da cirurgia refrativa, o avanço do diagnóstico, que eu chamo de diagnóstico 4.0, com imagem multimodal, entender os paradigmas que a gente conseguiu vencer, os paradoxos que foram criados,
para o que a gente está caminhando para a medicina personalizada. E certamente essas palavras paradigmas, paradoxos, a gente vai estar ouvindo cada vez mais, porque faz parte dessas controvérsias, dessas contradições que a gente tem com o desenvolvimento tão acelerado que a gente está vivendo atualmente. A gente sabe que ceratocone não é uma doença nova, é uma doença que começou a ser descrita até antes do Nottingham, mas esse tratado de conical cornea, que foi publicado há mais de 150 anos, talvez seja a primeira publicação completa sobre ceratocone. Mas a gente vê que a cirurgia refrativa trouxe um grande estímulo para tudo que é relacionado, desde o diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico. Mas, de fato, a gente tem que entender o quanto que a cirurgia refrativa ajuda e o quanto que, eventualmente, ela é o grande inimigo. E essa questão deve ser muito bem entendida. Há alguns anos a gente trouxe esse conceito de paradigmas e paradoxos, mas o que a gente deve ver é que a cirurgia refrativa ela estimulou um momento exponencial o número de publicações no PubMed sobre ceratocone e ectasia. Isso certamente trouxe desenvolvimento, e um dos desenvolvimentos mais importantes vem da cirurgia refrativa, que é o trabalho que culminou com o desenvolvimento do colágeno cross-linking, que hoje a gente chama de cross-linking, uma vez que a gente tem o efeito da matriz extracelular mais entendido, que não é limitado ao colágeno. E isso trouxe um novo horizonte no tratamento para o ceratocone, que a gente precisa entender que a gente não está só trabalhando para a reabilitação visual, que é o trabalho usual do oftalmologista. A gente está trabalhando para evitar a progressão, para prevenir, para a prevenção da doença, progredir e piorar a qualidade de vida e qualidade de visão do paciente. Mas um conceito importante é que a cirurgia do ceratocone ela não é uma cirurgia refrativa. E essa diferenciação do que seria uma cirurgia terapêutica e uma cirurgia refrativa, ela se torna fundamental. Eu costumo colocar essa analogia que um gatinho e um leão têm 95% do DNA, talvez até mais do que isso, igual, mas se você for tratar um gatinho como um leão ou vice-versa, você vai ter um grande problema. Eu não sei exatamente onde é que está a analogia, quem é o leão, quem é o gatinho no paciente de cirurgia refrativa e no paciente com ceratocone, mas o que eu acho importante é a gente colaborar para o entendimento que o que é sucesso numa cirurgia terapêutica, um paciente que você opera de ceratocone, que você colocou o anel, ele ficou com -7, com -2,25 de astigmatismo e 20/20, -1 de visão, esse é um resultado fantástico para um anel. Entretanto, se você faz uma cirurgia refrativa e tem esse resultado, isso é um desastre. É um desastre e um problema daqueles mais complexos da gente entender o que aconteceu e por que aconteceu e como resolver. No caso da cirurgia terapêutica, a gente pode trazer a visão corrigida para o paciente usar uma lente fáscica, e aí a cirurgia da lente fáscica passa a ser um procedimento refrativo que eventualmente também pode ser considerado terapêutico por causa da anisometropia, por exemplo. Mas entender o objetivo da cirurgia é fundamental. Quando a gente fala de cirurgia refrativa e ceratocone, a gente fala desses mistérios de mais de 20 anos que estão relacionados com o desenvolvimento da ectasia progressiva. E o primeiro relato foi também do professor Seiler, em 98, quando ele trouxe 3 casos de pacientes que tinham feito LASIK para alta miopia. Na época, a alta miopia, mais de 12 graus de miopia, seria uma indicação naquela época para fazer o LASIK. Hoje a gente sabe que a gente evita chegar nesse grau tão alto para operar na córnea, mas esses pacientes tiveram um impacto da cirurgia que trouxe a ectasia como uma complicação. Alguns meses depois, ele publicou um outro tipo de situação que também leva à ectasia progressiva, que era no paciente que tinha uma córnea mais fraca, aqui chamada de forma frustra de ceratocone, e delineada como forma frustra de ceratocone pelo mapa de curvatura anterior da topografia, com esse encurvamento inferior. Então é muito importante a gente entender que esses 2 relatos de ectasia estão ligados à patofisiologia da ectasia, e talvez isso possa ser colocado que qualquer doença em medicina tem a ver com a susceptibilidade do indivíduo e do trauma do ambiente, e do impacto do ambiente. Isso, no caso da cirurgia refrativa, a susceptibilidade é a propriedade biomecânica da córnea, que a gente consegue analisar direta e indiretamente. Primeiramente, indiretamente, com a curvatura da córnea anterior, com a tomografia, e hoje, diretamente, com o avanço da propedêutica em relação ao estudo biomecânico. E a gente tem o impacto da cirurgia
aqui contribuindo bastante para você ter ectasia progressiva, mas o fato do paciente coçar os olhos ainda é o mais importante. E o conceito que eu acho que a gente deve levar para casa é que qualquer córnea pode ter ectasia, a não ser dependendo da estrutura da córnea. Então, você sempre pode ter uma ectasia, e isso pode ser eventualmente causado pelo hábito de coçar os olhos, ou esfregar os olhos, ou dormir fazendo pressão sobre os olhos, e, no caso, esses hábitos que são ruins para qualquer pessoa, eles são piores para quem tem ceratocone. Então, entender que agrava o ceratocone e pode eventualmente causar ectasia, talvez seja um conceito fundamental. Quando a gente fala de ectasia e cirurgia refrativa, eu acho que deve entender ir além. Diagnosticar a ectasia, diagnosticar o ceratocone não é o suficiente. A gente tem que ir além. Claro que é importante diagnosticar um ceratocone, principalmente os ceratocones mais leves, mas a gente tem que ir além sem descartar. E além de descartar as formas de detecção de ceratocone, considerando a topografia. Mas o que a gente acredita que seja identificar, caracterizar a susceptibilidade biomecânica para desenvolver a ectasia. Isso é fundamental e deve ser entendido de acordo com a propedêutica que a gente tem disponível. E essa propedêutica é a imagem multimodal, que vai ajudar a gente desde o diagnóstico precoce, caracterizar o prognóstico do paciente. Isso é realmente uma interrogação que eu coloco aqui, porque é uma área que a gente está se dedicando bastante em estudos longitudinais, para a gente ver de forma retrospectiva o que seria um índice de prognóstico para mais chance de progressão de um paciente com ceratocone, classificação da doença, estadiamento da doença, são duas coisas diferentes, fazer o acompanhamento. Tudo isso é importante para você orientar o paciente quando operar e quando eventualmente não operar, e tratar o paciente de uma forma mais individualizada, desde a refração até a avaliação pré-operatória e pós-operatória. Então, os conceitos de diagnóstico, acho que a gente tem que entender que tem dados que são adquiridos, esses dados vão ser translacionados em parâmetros dos aparelhos, esses parâmetros vão ser obtidos em displays, e você pode usar, eventualmente, a inteligência artificial, os estudos estatísticos, para você fazer um diagnóstico. E, certamente, esse Enhanced Diagnosis, esse diagnóstico aprimorado da ectasia, ele se forma necessário para a avaliação de um paciente candidato à cirurgia refrativa. E eu gosto muito desse conceito de você tentar simplificar as coisas, porque a gente é literalmente bombardeado. Hoje eu estava na universidade conversando com um residente, a gente tem mais de 14 mil displays que você pode combinar no Pentacam para, por exemplo, fazer uma apresentação para imprimir. Você quer imprimir alguma coisa, tem 14 mil possibilidades. Realmente muito vasto a quantidade de informação, e você precisa entender uma forma estratégica de abordar essas informações para tomar uma decisão. Entender que o topógrafo é importante, esse trabalho que a gente publicou em 2003 com o Steve Kleiss e o Steve Wilson, ele mostra que a topografia é fundamental no candidato à cirurgia refrativa. 1% das pessoas que quer fazer cirurgia tem um ceratocone subclínico, eventualmente, a ser detectado. E esses pacientes, na maioria dos casos, esses pacientes têm uma doença com 20/20 de visão, e a topografia tem a sensibilidade para detectar essa situação, como o olho direito desse caso. O olho esquerdo desse paciente tem 20/15 de visão, a topografia é normal. E aí a gente precisa entender que talvez esses casos, que são altamente assimétricos, eles podem ser os casos que servem para a gente entender como ir além da topografia para detectar a anormalidade. O conceito de forma frustra, eu diria que é frustrante de você tentar definir, não existe consenso, mas Amsler destacou como uma forma incompleta ou abortada da doença que eventualmente pode ou não desenvolver para a forma clínica. Ceratocone leve, muito leve, o Krasmer coloca de forma categórica, a forma frustra é uma doença de verdade, mas é uma doença leve. O Steve Kleiss, naquele editorial, colocou que o olho contralateral com a topografia normal seria uma forma frustra, mas a gente não tem uma caracterização definida do que seria a forma frustra. E eu acho que a gente tem que entender a forma frustra nesse conceito. O paciente faz um LASIK com um PTA de 0,36, trabalho do Marconi Santiago, que adicionou no conhecimento da ectasia, que um PTA acima de 0,4 seria um fator de risco para a ectasia no paciente com uma topografia normal,
E muitas vezes algumas pessoas vão falar, peraí, Renata, esse amarelinho aqui, mesmo nessa escala de 1,5, que é a escala absoluta do Kleist, é uma situação de risco, uma situação que deve ser considerada. E eu acho que a gente tem que pensar na variabilidade. Esse caso foi o gatilho para fazer esse trabalho, foi publicado no JRS pelo Isaac Ramos, que a variabilidade em 11 examinadores foi de 0 a 3, com a moda de 0, e mudando a escala, ela foi exatamente de 0 para 4, a moda ainda de 0. Então, a variabilidade é muito grande, mesmo entre pessoas consideradas especialistas, e esse paciente teve uma ectasia, vamos dizer assim, sem fatores de risco baseados na topografia identificáveis. E quando você olha para a tomografia, você vê a elevação posterior com alguma alteração, você vê a paquimetria com alguma alteração, o escape da progressão paquimétrica, e a gente tem índices objetivos, que seria o ART máximo e o BED-D, que estão caracterizando susceptibilidade, o paciente com 20/20 de visão com correção, sem nenhuma anormalidade na lâmpada de fenda. Eu não diria que esse paciente tem um ceratocone, mas ele tem uma córnea com susceptibilidade identificada a nível aqui tomográfico. Então, é importante entender a tomografia como uma evolução da topografia. E alguns casos que são bem interessantes, que o SMILE ele tem um impacto, por exemplo, o impacto biomecânico é menor no SMILE do que no LASIK, isso não há dúvida sobre isso, mas o SMILE ainda enfraquece a córnea, e esse trabalho do Tarek El-Nagar, ele publicou o primeiro caso de ectasia pós-SMILE, e ele me mandou os dados do paciente para poder avaliar, e antes de você ir para o Pentacan dele, que você quer ver um BED-D, você não consegue ler o número, mas você vê que está normal, você vê que esse paciente tem uma anormalidade na curvatura. E nessa situação, vários índices são anormais. Eu acho que vale a pena ter essa tabela à mão quando você faz uma avaliação de um paciente com Pentacan, por exemplo, para você ver os índices que você tem disponíveis, índices objetivos, o ponto de corte e a performance desses índices. Algumas performances são menos boas do que outras, e você tem que entender que a conclusão vai ser baseada nessa avaliação. E realmente, você vê que decorar todos esses parâmetros, decorar todos esses cutoffs, não é uma coisa fácil. É por isso que eu acredito que a inteligência artificial ajuda tanto a gente. E nesse caso, você tem um K máximo abaixo de 45, e é o que a gente chama de um low KKC. Esse paciente tinha um ceratocone leve, subclínico, mas identificado pela topografia e pela tomografia. E é por isso que você precisa fazer uma avaliação objetiva, e no caso, a tomografia com Pentacan, ela se tornou um padrão por causa dessa capacidade de fazer diagnóstico, fazer screening e fazer o follow-up com o ABCD que o Behling desenvolveu, que vê a face anterior, face posterior, paquimetria mais fina, e eventualmente considerando também a visão para você poder considerar essa progressão, e isso ajuda você a identificar quando fazer a cirurgia. A avaliação tomográfica segmentar é diferente da tomografia, isso começou com Dan Reinstein, que com ultrassom de alta frequência faz esse mapa de espessura epitelial. Isso ficou popularizado hoje em dia com o OCT. O OCT tem a vantagem de ser de não contato, o trabalho brilhante da Yan Li junto com David Huang, a gente pode fazer essa segmentação e fazer esses mapas. Alguns anos atrás, quando a Marcela Salomão estava começando o doutorado dela, publicou essa revisão, e essa revisão vem um caso contralateral de um paciente com ceratocone e vários outros casos, ceratocone leve, moderado e avançado, e você vê como é que o epitélio ele se comporta com esse afinamento apical, com uma hiperplasia na região da base do cone. E isso é interessante para a gente entender até o pós-operatório de um paciente com anel, essa hiperplasia que acontece provavelmente depois de 5, 6 semanas, e dá um efeito a mais que o paciente com anel tem. Às vezes pode acontecer mais cedo, às vezes pode ser mais tarde, essa hiperplasia, talvez modular o epitélio possa ser uma estratégia interessante para um benefício extra. Eu não posso deixar de citar a biomecânica da córnea, e a biomecânica da córnea é um exame do passado, que nunca existiu. Esse exame... Se fazer várias incisões na córnea, essas incisões são radiais, com o objetivo de produzir um aplanamento na córnea. Nós sabemos que a córnea tem vários parâmetros que são de importância fundamental. Não sei se vocês viram, esse foi o meu pai, que estava falando sobre a ceratotomia radial, em 1981, e eu gosto sempre de citar o Canrobel Oliveira, que era um grande amigo dele, que fala que é um exame do passado que nunca existiu.
E as propriedades biológicas, elas são um entendimento mais avançado da arquitetura, e você tem a cicatrização e a biomecânica da córnea para você entender. E certamente a cicatrização é um parâmetro fundamental ainda para a gente conseguir dominar, para você melhorar o resultado de qualquer cirurgia. Mas hoje a gente, com a nossa propedêutica, a gente consegue entender mais sobre a biomecânica da córnea. Começou com o estudo do David Luce, que é um tonômetro de sopro, e nessa época a gente começou o nosso grupo de estudos. Isso foi 2005, 2006, quando começamos a usar o Ocular Response Analyzer. Nessa época o Bruno Fonte estava terminando a residência e começando o doutorado, e junto com o Walter Nozel tive o privilégio de colaborar na orientação dele, e com estudos como esse, que ganhou o prêmio Trautmann em 2011, que você vê a esterese de 9.1 em dois casos bem diferentes, uma córnea normal e um paciente com ceratocone leve. E esses dois casos com a mesma esterese, você vê a deformação da córnea diferente. E essa deformação da córnea foi depois estudada pelo Alan Luz, que seguiu uma nova tese de doutorado também na Unifesp, e hoje em dia a gente tem essa integração de uma forma mais fácil. A integração que o Alan fez da biomecânica com a tomografia, ela era mais teórica, porque os dois aparelhos de duas empresas diferentes, e alguns anos depois a Oculus começou a trabalhar com o Corvis, que é um tonômetro de alta velocidade com a imagem de Scheinfeld, que você consegue derivar a deformação da córnea, a velocidade de deformação, a relação da deformação no centro e da periferia, e você, com essas informações, você tem o índice de biomecânica da córnea, o CBI, que é um trabalho que também colaboramos com o Paulo Vintiguera e Ricardo Vintiguera, que também ganhou o prêmio Trautmann alguns anos depois. Nessa altura, a gente já estava mudando a nossa logo do grupo de estudos e entender que a gente precisava fazer uma integração, e essa foi a tese do Bernardo Lopes, que a gente precisava usar parâmetros objetivos, definir uma população com e sem doença de forma bastante delineada para você saber o que você está buscando, fazer testes de estatística para identificar os melhores parâmetros e inteligência artificial para poder fazer um parâmetro mais baseado, porque realmente a gente tem mais de 500 parâmetros que a gente tem desses dois aparelhos. E essa situação a gente precisa usar técnicas de inteligência artificial como a Random Forest. E destacando a população doente e não doente, a população doente, a melhor coisa é você pegar pacientes que têm doença subclínica, e esses casos, esses 96 olhos de topografia normal, de paciente com ectasia detectada no outro olho e topografia normal com esse critério objetivo, a gente tem essa situação. E com o TBI, que é o Random Forest, você tem uma capacidade de detectar mais de 90% desses pacientes. E, obviamente, o cutoff tem que baixar. E quando você abaixa o cutoff, você começa a ter casos ditos como normais que são detectados. Eventualmente, são esses os casos susceptíveis que a gente quer, eventualmente, detectar. E isso, na minha forma de entender, é um contínuo da susceptibilidade para a ectasia. Alguns meses atrás foi publicada essa revisão no JRS da Maria Henriquez, esposa do nosso amigo Luiz Esquerdo, do Peru, e existe uma falta de sistematização do que seria um ceratocone subclínico ou frusto. Não existe uma concordância em uma série de estudos que ela levantou da literatura, né? São 95 estudos, e realmente existe uma dificuldade de você definir o que seria a forma frusta subclínico de ceratocone. Não existe consenso, como a gente buscou isso no consenso global. A minha contribuição, humildemente colocando a minha contribuição, é que a forma frusta é um paciente com alta susceptibilidade para progressão ectásica. E a gente viu isso pela primeira vez em 2009. Esse trabalho foi publicado em 2010, esse caso de um paciente que fez LASIK no olho esquerdo, não fez nada no olho direito. O olho direito seria considerado um candidato para LASIK, mas com a tomografia e com a biomecânica, esse paciente teve uma susceptibilidade identificada. Então, isso é importante, que esse paciente está ainda estável anos depois, com 20/15 de visão, e talvez, se eu mostrar uma topografia como essa para qualquer colega de cirurgião refrativo que com a córnea de uma espessura dentro do primeiro desvio padrão, se você fizer um flap, você vai ter um flap 120, que é o padrão hoje, com leite de fento segundo, leite residual 330, mas esse paciente tem uma tomografia com alguma suspeita, e muita gente fala, pô, você está achando pelo em ovo com esse caso, que tem uma irregularidade pequena,
mas esse paciente pode fazer LASIK, mas se você olha para a tomografia integrada biomecânica, você vê um TBI de 0,78. E esse paciente teve ectasia no outro olho, com uma explicação ainda a ser definida. Você pode falar que o flap pode ter enfraquecido mais a córnea, mas de fato esse paciente tinha uma ectasia, vamos dizer assim, susceptibilidade para ectasia no outro olho não operado. E alguns anos depois, essa paciente traz o filho com 11 anos de idade e você vê que os dois olhos do filho, 0,52, 0,63, o cutoff estaria em torno de 0,3, 0,4, os dois olhos com 20/20 visão corrigida, você vê a susceptibilidade. E aqui até aparece um possível aqui no TKC, que é o índice de forma da curvatura anterior. Então é muito importante a gente entender que ectasia susceptível pode acontecer nos dois olhos. Esse aqui é um outro caso, são duas gêmeas idênticas, uma com uma forma assimétrica e outra com os dois olhos normais. E essa aqui fala que coçava mais e que coçava mais o olho direito que o olho esquerdo. E você vê o TBI alterado nos 4 olhos, que eventualmente tem 4 olhos com a mesma genética e com impactos ambientais diferentes. A validação externa vem com vários estudos. Quando eu visitei o George Waring IV e a Carol Rocha, o Jorge Haddad estava terminando o fellow dele, e a gente publicou essa série de casos que trouxe também uma coincidência em relação à sensibilidade. Mas na literatura a gente começou a ver vários casos sendo publicados com a topografia e com tomografia normal, que você tinha uma sensibilidade menor do que a nossa, identificada de 90%. Então, esses casos, eventualmente, eles servem para a gente poder melhorar. A inteligência artificial, ela está em constante evolução. E nessa constante evolução, você tem agora uma série que passou de menos de 100 para 543 olhos VAI-NT, e isso, usando técnicas de inteligência artificial, a gente pode melhorar o TBI. Esse foi um trabalho que contou com a colaboração dos colegas do Brain, principalmente a Edileuza Leão, que fez um trabalho brilhante de mineração de dados para poder chegar a um algoritmo melhor, junto com o nosso trabalho com o Bernardo Lopes. E para ter uma noção, esses casos, eles têm uma sensibilidade do BED-D muito alta para os casos de ceratocone e de ectasia, mas você olha que a sensibilidade dos pacientes VAI-NT, ela cai do BED-D para 70%. E quando você vai para o novo TBI, comparado com essa nova função, você aumentou, mesmo nos casos clínicos de ceratocone, VAIE, que é o caso ectásico desse paciente que tem ectasia, e aqui você aumentou para 90,5% a especificidade, e a sensibilidade de 85%, você aumentou 10 pontos. Ainda tem esses casos aqui eventualmente são casos que têm ectasia unilateral, e aqui tem o melhor exemplo de ectasia unilateral, paciente com 20/20 mais sem correção no olho esquerdo, a gente fez o anel no olho direito, o paciente ficou muito bem com o anel, e ele foi para Londres para mudou o trabalho dele, e consegui que ele fizesse um follow-up com Dan Reinstein, muito interessado em saber o que ele ia achar com Artemis, com o mapa epitelial do olho que não tinha ectasia no olho esquerdo, e estava realmente normal, e o Dan é muito prolífico na avaliação clínica, ele faz realmente uma avaliação muito completa, inclui ainda o Orbiscan, e a gente conseguiu refazer a análise do Orbiscan com o software do Damian Gatinel, que também estava normal. Alguns anos depois, aqui em 2014, quando ele estava na primeira apresentação, você vê que o TBI dele de 0, e alguns anos depois ele volta aqui comigo no final de 2018, e realmente ainda está totalmente estável. Então, o consenso é que ceratocone unilateral não existe, mas que ectasia secundária pode acontecer. É por isso que eu chamo esses pacientes assimétricos de VAE, Very Asymmetric Ectasia, não necessariamente um ceratocone. Rapidamente falando sobre ceratocone, realmente essa parte do diagnóstico é uma parte que me motiva tanto, que a gente falar sobre cirurgia e sobre tratamento é importante. Eu quero deixar alguns conceitos importantes, que uma vez tendo feito o diagnóstico, você tem que fazer a educação do paciente, o tratamento clínico e, eventualmente, o tratamento cirúrgico. Sobre a educação do paciente, falar para o paciente não coçar os olhos é fundamental. Alguns colegas, como o meu amigo Damian Gatinel, acreditam que seria a condição única para desenvolvimento de ceratocone, sine qua non, mas a gente sabe que tem pacientes que desenvolvem ceratocone e progressão, mesmo não estando coçando os olhos. A gente, às vezes, tem essa situação que tem que considerar que a gente tem que tratar o paciente clinicamente e, eventualmente, fazer a cirurgia. O tratamento começa com a educação do paciente,
tratamento da alergia. O paciente deve ter educação, que coçar os olhos pode dar um prazer, como tem esse rapaz aqui, que é um vídeo que tem no YouTube chamado The Eye Rub. E, eventualmente, tratamento clínico pode incluir algumas coisas, como a dieta. E outras coisas que, eventualmente, estão no futuro. E há pouco tempo eu consegui que um laboratório aqui no Rio de Janeiro fizesse uma formulação que combinava o ômega 3, para melhorar a superfície ocular, com a vitamina B2, com a riboflavina. A riboflavina, a dose usual, necessidade usual da pessoa é de 1,3 a 1,7 miligramas, não é 500 miligramas, 500 miligramas é o recipiente da cápsula, ou de 100, ou 200, ou 500, que você vai ter disponível comercialmente, mas dentro dessa cápsula você vai ter 1,7, o suficiente, aqui junto com o ômega 3, principalmente o ômega 3 com a origem do peixe, que é a molécula mais alongada, que vai ter mais efeito anti-inflamatório. Mas é importante entender que não pode coçar os olhos. E não coçar os olhos é fundamental e é parte da nossa campanha, do Junho Violeta, onde a Violeta aparece aqui advogando e fazendo a campanha que coçar os olhos faz mal para a saúde. O tratamento é a reabilitação visual. Deve começar com óculos, passa por lente de contato, que dá a melhor visão, mas não para a progressão do ceratocone. Realmente, a lente de contato, se tiver um papel na progressão do ceratocone, é negativo, é para aumentar a chance de progredir. E isso virou um dos pontos mais importantes do consenso, que realmente a gente tem consenso que elas não param a progressão e os pacientes que estão usando a lente por motivos cosméticos, eletivos, ele tem que estar bem com óculos, tem que ser realmente muito bem aconselhado e eventualmente desencorajados. Em relação à cirurgia, a gente venceu o paradigma. Nosso paradigma, né, foi uma cirurgia minha da minha época da residência, do 99. Essa é uma cirurgia do Frank Price de um DAO, que a gente venceu o paradigma do transplante penetrante ser a única forma de fazer a cirurgia para reabilitação visual dos casos mais avançados, mas até com laser de fento segundo, aqui um caso já usando esse transplante modular, que você realmente pode vencer o paradigma no próprio transplante. Mas, além do transplante, a gente tem muita cirurgia para ser tentado. Hoje eu digo que é a última opção, não é uma opção ruim por ser a última opção, mas é a última opção. E certamente o tratamento começa com a reabilitação visual, com um anel intracorneano, com segmento de anel, que é um trabalho fantástico do professor José Colan e do nosso amigo Paulo Ferrara, querido Paulo Ferrara de Belo Horizonte. Vários trabalhos na literatura destacaram a história do anel de Ferrara, do que eu falo que, na verdade, não é um anel, é um segmento de anel, e agora que a gente está chegando mais próximo de um anel completo, com segmentos mais longos, mas é importante a gente entender a contribuição dessa tecnologia do Paulo Ferrara, do Brasil, para a oftalmologia. E eu acho que isso deve ser chamado de anel brasileiro, Brazilian Stoner Ring, que realmente o colega Alexandre Paratella, do iChannel, ele foi muito feliz de colocar esses vídeos que falam a história do anel, com algumas histórias bem interessantes que vale a pena a gente escutar, respeitar e promover a história brasileira. Falando sobre o anel, eu acho que de todas as aplicações do laser de fento segundo, é a única que eu me reservo só para fazer com o laser de fento segundo. Dá para fazer LASIK, eventualmente, sem o laser de fento segundo, até dá. Certamente o Smile você não vai conseguir fazer só com laser de fento segundo, mas o anel é de todas as cirurgias na córnea que você vai ter mais vantagem na previsibilidade, na segurança. Isso, com mais de 10 anos de experiência usando diferentes plataformas de fento segundo, eu acho que a cirurgia tem uma vantagem muito grande sobre a técnica manual, que também não é uma técnica ruim, mas, na minha forma de ver, é a cirurgia que eu preciso fazer sempre com o laser. O anel evoluiu muito, uma das evoluções do anel é esse anel assimétrico. E por que um anel assimétrico? Porque a doença é assimétrica, e aqui é um dos primeiros casos do anel assimétrico. Na época ainda não tinha a chanfradurinha na parte da ponta de cá do anel, perto da incisão, mas é um anel que você até vê o brilho diferente aqui, e você vê que ele levanta mais a região inferior, de forma que você tem um resultado melhor. Combinação de tratamento, você tem várias combinações. Eu acho que a gente ainda está na fase mais artística do que científica nessa parte, mas a gente tem que trabalhar com vitamina, por exemplo, mais arte do que ciência, mas a combinação de anel com crosslinking, por exemplo, você tem várias opções, e uma das opções que eu gosto, baseado na biomecânica, eu faço a indicação do paciente que tem a córnea muito fraca para fazer o anel junto com o crosslinking, e essa é a técnica que eu uso a injeção da riboflavina no túnel. Eu gostaria que tivesse mais túneis aqui dentro, mais fininhos,
para a gente fazer, mas tirando um pouquinho da casquinha celular superficial, sem desepiterizar, a gente faz a colocação da riboflavina, que é um pós-operatório de um paciente que fez essa cirurgia, e você vê a quantidade de crosslinking na região central. Você vê crosslinking na região central, você vê um efeito do anel muito interessante, e esse efeito do anel a nível tomográfico, ele pode ser corroborado com a biomecânica. Vocês vão ver a deformação da córnea diferente em relação ao paciente que tem o anel. Você vê que ela deforma menos, aqui ela deforma mais e treme mais, e a gente está começando a aprender a como colaborar dessa informação para você poder ver o efeito do crosslink. Eu sou muito motivado com o crosslink, eu acho que o crosslink merece prêmio Nobel, eu acho que o Seiler e o grupo que trabalhou com ele merecem o prêmio Nobel pela colaboração, pela inovação de fazer o tratamento do ceratocone, mudar de domínio, mudar de horizonte, mas eu acho que você tem que ter sinais de evidência que esse crosslinking vai ajudar aí. É isso para ajudar o paciente. Alguns anos atrás eu fui convidado para escrever nesse livro a parte de controvérsias, e não teve oposição nessa situação. Mas antes de ontem, no domingo à tarde, a gente participou de um webinário com o pessoal da Espanha e da Argentina, que o Hafez, ele mostrou as ideias dele, com as quais hoje eu coloco que eu até concordo mais do que discordo. Mas esse é o caso mais emblemático. O paciente que em 2010, ele vem com ceratocone avançado no lado esquerdo, mais avançado, não tão avançado ainda, mas esse paciente ele chegou aqui na minha clínica com indicação de transplante penetrante no olho esquerdo e crosslink no olho direito. E é muito difícil você falar para não fazer cirurgia no olho direito. Esse paciente tem 20/20, visão sem correção, e 20/15 com um astigmatismo que ele não usa. Ele não usava nem óculos. Ele descobriu que tinha doença porque, por algum motivo, ele fechou o olho direito e viu que não enxergava bem do olho esquerdo. Esse paciente, ele recebeu o anel no lado direito, no lado esquerdo, e só acompanhamento clínico. O anel teve um resultado ótimo, desde os 3 meses ficou estável, e a primeira coisa que a gente fez foi tratamento clínico, falar para ele não coçar os olhos. Ele está estável até o último segmento que a gente fez em fevereiro de 2019. Fevereiro desse ano ele estaria voltando, mas por causa da pandemia ele não voltou, mas eu tive informação que ele está bem. E isso é importante a gente entender, que se o paciente não precisa de cirurgia, ele eventualmente não deve fazer, porque essa cirurgia pode colocar ele em mais risco do que benefício. Aqui é a publicação que a gente fez em janeiro de 2015, com 5 anos de follow-up, hoje com 10 anos de follow-up, eu acho que eu posso dizer que não ter feito crosslinking não foi uma ideia errada. Só que isso não é sempre o caso. Esse paciente, por exemplo, ele se apresentou em 2017, paciente com síndrome de Down, a cirurgia indicada, eu fiz a indicação de cirurgia, você vê que em 2017 ele tem uma progressão brutal. A curvatura dele passou de 51 para 75, de 70 para 100, realmente uma progressão brutal que você vê a nível fácil na tomografia e também a nível biomecânico. Esse paciente eventualmente perdeu a oportunidade de fazer o crosslinking, sim, perdeu a oportunidade, mas se eu lembro bem a conversa com os pais desse paciente, o paciente está ainda andando bem, brincando, feliz da vida, e fazer uma cirurgia numa situação dessa ofereceria um risco, e o entendimento de fazer e não fazer a cirurgia tem que considerar muito além da córnea do paciente, tem que considerar o paciente. E, eventualmente, esse entendimento, de forma consciente, justifica que a cirurgia não fosse realizada mesmo agora. E eu costumo falar que a decisão de fazer e de não fazer, ambas estão certas e ambas estão erradas, dependendo da ideia que você tem. E o Hafez, no domingo, ele colocou muito bem que os avanços do crosslinking permitem formas eficientes de crosslinking transepitelial, que eventualmente você pode ter mais segurança para você acompanhar um paciente e identificar uma suscetibilidade, uma progressão, e de uma forma mais precoce indicar o crosslinking. E isso é um conceito interessante que a gente certamente vê com ótimos olhos para poder ajudar os pacientes. Aqui, um grupo de pacientes, 50 casos que a gente não operou o segundo olho, só operou o primeiro olho. Isso foi levantado pelo Diogo Lopes, um colega português que estava visitando a gente há uns anos atrás, e ele viu que o olho que operou realmente teve uma melhora, né? Melhorou a curvatura anterior, melhorou o camaço, melhorou a visão do paciente, tanto sem correção como com correção, diminuiu o astigmatismo, e o olho que não operou
ele teve também uma melhora na visão. Por quê? Porque a refração ficou melhorada, a topografia melhorou um pouco em relação à regularidade, que isso justificaria até o efeito do tratamento clínico, mas, de fato, a estatística não mostrou progressão, o que eventualmente é o que a gente queria mostrar nesse trabalho. Em relação à medicina personalizada, alguns aspectos importantes, a gente deve entender que a expressão genética no epitélio e na lágrima pode ser um caminho para a gente melhorar o entendimento do ceratocone, esse chip que a gente pode eventualmente fazer um kit de diagnóstico para você avaliar tanto a inflamação da superfície como a parte genética. Isso pode fazer com que a medicina personalizada, que é a medicina de acordo com a parte molecular do paciente, eventualmente genética, e isso vai aumentar a nossa habilidade de prever o tratamento mais seguro e eficiente. O diagnóstico certamente é fundamental, vai ter um custo-benefício mais racional e mais assertivo, e certamente vai mudar a forma da gente pensar para ter um entendimento dessa nova tecnologia, que é uma revolução em evolução, que muitas vezes as pessoas falam que nessa nova subespecialidade, nesse novo mundo, nesse novo normal que a gente eventualmente está vivendo, uma das questões paradoxais é que o nosso trabalho como médico vai diminuir a relevância. E eu acredito que seja até pelo contrário, você precisa de ter mais entendimento para poder usar essas informações de quando, como e por que fazer a cirurgia de uma forma individualizada, com educação do paciente, com educação dos familiares, certamente pensando no melhor para o paciente. Eu adoro esse aforismo que você vai curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, mas sempre tem que estar considerando fazer o conforto, trazer o benefício para o paciente do ponto de vista médico. E isso precisa ser um médico de verdade, um ser humano para fazer esse trabalho. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês e fico aqui à disposição para uma discussão. Parabéns, Renato. Excepcional, como sempre. Obrigado. A tua apresentação. Nos encheu aí de informações extremamente relevantes. Eu acho que os colegas debatedores, nós vamos agora, a partir de agora, chamar um por um. Com certeza eles estão aí com perguntas e coisas a acrescentar ainda mais nessa tua brilhante apresentação. Parabéns mesmo. Tu és um cientista excepcional. Antes de partir para as perguntas, eu gostaria de novamente chamar o vídeo do nosso patrocinador master, porque na primeira vez ele entrou sem som, certo, pessoal? Então, lentes Freelife 3D. Vamos passar novamente o vídeo deles. Minha estrutura está baseada em 4 pilares. Sou criado no que tem de melhor no mercado de ótica, com grandes máquinas de alta tecnologia high-tech. Em essência, speed, agilidade, chegando cada vez mais próximo e fortificando o meu cliente. É por ele que estou revolucionando o mercado. Perfect, faça perfeito. Comfort, ser impecável. Completo, indestrutível. Liberdade, liberdade de criar, liberdade de imaginar, liberdade de enxergar. Acorde todos os dias com tesão de enxergar o novo. Vamos ser igual a vocês. The best like you. É por isso que sou forte, persistente, indestrutível. Para encarar a rivalidade do mercado e proteger a minha maior riqueza. Prazer, eu sou a Freelife 3D. Porque a sua lente, para nós, é única. Muito obrigada, Freelife. É extremamente importante que os patrocínios continuem, apesar, né, dos eventos estarem online por causa da pandemia, né, Renato? Como é importante as empresas continuarem nos apoiando na continuação do aprendizado médico, que é extremamente importante. Muito bem, então é com prazer que eu vou chamar agora o Dr. Otávio Magalhães. O Dr. Otávio Magalhães, ele é preceptor da córnea lá do Hospital Banco de Olhos, aqui de Porto Alegre. Bem-vindo, Otávio. Boa noite. Muito obrigado aí a Sorigos aí pelo convite da tela, do Fábio Lavins.
E parabenizar o Renato aí, porque, olha, eu vou te dizer, eu sou um fã do teu Junho Violeta. Eu acho que esse tipo de campanha é fundamental, é algo extremamente importante ter esse tipo de engajamento, porque quem, né, como a gente faz córnea, e tem tardes que a gente atende 12, 13 pacientes, 10 tem ceratocone, né, então a gente tem que... essa conscientização do esfregar os olhos, né, é muito importante. Então, parabéns aí, Renato. Isso aí esse tipo de campanha é muito bacana, muito legal, parabéns. E uma última coisa também, só para te parabenizar, que eu tenho certeza que no Brasil a gente trata o ceratocone muito melhor que muitos países desenvolvidos, muito mais, tenho certeza. Estados Unidos, olha, eu acho que a gente dá um baile neles lá, a gente sabe mais e a gente tem um approach melhor. Eu acho que também é um dos responsáveis por esse tipo de avanço aqui, e eu tenho certeza que a gente não pode ter síndrome de vira-lata nessa nossa especialidade. A gente tem os melhores profissionais e as melhores condutas, eu tenho certeza disso. Bom, a minha pergunta, desculpa, depois de enrolar tanto, a minha pergunta é sobre a riboflavina vioral. Eu não sei o que pensar a respeito da riboflavina vioral. Eu já tenho 3, 4 pacientes de 13, 14 anos, 15 anos, eu acho que essa é de 13 a 15 que eu indiquei a riboflavina vioral, mas eu confesso que eu não sei se eu fiz, se realmente eu deveria ter feito isso. Enfim, um ceratocone mais avançado. O que tu pode nos dizer sobre riboflavina vioral? Qual é o teu sentimento a respeito dessa indicação na prevenção do ceratocone? Otávio, obrigado pela sua pergunta. Obrigado pelos comentários. O Junho Violeta, ele é realmente uma campanha da oftalmologia brasileira, não é uma campanha que a gente teve a ideia de começar, e essa ideia não foi só minha, muita gente estava falando sobre isso, mas é importante a gente destacar que o hábito de coçar os olhos é muito ruim, causa e agrava a doença, mas vai muito além disso, vai além da questão do hábito de coçar os olhos, é explicar sobre a doença, explicar o que você tem da doença, o que esperar da doença, como tratar, por que eventualmente fazer a cirurgia, por que não fazer a cirurgia, é educar o paciente do ponto de vista mais importante. É como se você quisesse ajudar o paciente a conviver melhor com a doença, porque a desinformação traz mais sofrimento do que a própria doença. Você vê a família inteira doente em várias situações, isso é muito comum, aparece um caso ou 2 desse por semana. E às vezes aparece aquele caso com ceratocone muito avançado, e eventualmente o Junho Violeta pode ser um gatilho para a gente fazer uma campanha de prevenção mais ativa, fazendo um screening mais ativo de detectar pacientes. Hoje eu vi uma paciente na diagnóstico pela primeira vez com um K máximo de 49 num olho e 100 no outro olho, e coçava pra caramba o outro olho. E certamente essa paciente com cicone assimétrico poderia ter um diagnóstico mais precoce. Mas sobre a riboflavina oral, tem a ver com o próprio Junho Violeta, que eu acho que não faz mal. Se não faz mal, eu acho que é aquela coisa, a gente tem que pensar que todo o tratamento de vitamina, para provar que funciona, principalmente no que você mostrou, o paciente não teve progressão, mas será que ele teria progressão ou não teria se você usasse ou não usasse? Você precisa de um N, de um follow-up muito longo, até para fazer esse acompanhamento. O trabalho que a gente viu da Universidade do Missouri, que foi o primeiro trabalho que ele mostrou pela primeira vez, isso que eu vi foi no congresso de Zurich, de Crosslinking, um congresso fantástico, organizado pelo Hafez, pelo Seiler e vários outros. Ele mostrou uma série de casos que teve até aplanamento. Então ele mostrou melhora. Só que quando você olha para aquele caso, eu tenho esses pacientes no dia a dia que o paciente para de coçar o olho, melhora a lubrificação e você melhora a topografia também. Então, o que eu acho é que se você for usar a riboflavina, você tem que usar de forma adequada, tem que tomar cuidado com a dose. E minha maior preocupação é que o pessoal está usando, está prescrevendo 400 mg de riboflavina. 400 mg de riboflavina é uma overdose, entendeu? De riboflavina. A dose é de 1,3 a 1,7. Eu acho que 1,7 é bastante seguro, até para uma criança. E a culpa dessa dose errada é da própria falta de informação
do que está no rótulo dos produtos. Você vê riboflavina B2 400, mas na verdade o 400 é recipiente. Não é 400 miligramas de riboflavina. A gente tem que saber prescrever isso. E, eventualmente, você pode ficar numa situação até a ser confrontado com um nutricionista, com um farmacêutico. Você quer 400 miligramas, porque 400 miligramas eu vou ter que dar um caminhão de recipiente para chegar nessa dose. E realmente não é. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que a riboflavina oral ela é indicada para todos os pacientes. Eu indico para todos os pacientes. Como eu indicava, como eu indico ainda o ômega 3 para todos os pacientes de olho seco. E a gente teve um painel Delphi organizado pela Allerga há uns anos atrás, que a única coisa que teve 100% de concordância no tratamento do olho seco é que a gente dá para todos os pacientes, que prescreve para todos os pacientes o ômega 3. E eu acho que se a gente fizer hoje, daqui a algum tempo, um painel Delphi sobre ceratocone, e isso vai ser o global que o José Álvaro está eventualmente organizando, a gente vai ver que a riboflavina oral vai estar no topo das concordâncias totais, junto com o paciente não coçar os olhos. Então, eu encorajo o paciente a usar, mas eu falo exatamente assim, e eu coloquei exatamente isso no livrinho da Violeta. É mais arte do que ciência, mas eu acho que a gente tem que entender o quanto que isso pode estar ajudando e o pouco que pode estar eventualmente atrapalhando. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tudo de bom. Perfeito. Muito bem. Eu gostaria agora de convidar a doutora Caroline Fabres para fazer a próxima pergunta. Ela é a assessora de eventos da Sorrigues e especialista em córnea e catarata do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, Caroline. Tá no mudo teu microfone. Boa noite a todos vocês, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Como é que vai, Renato? Tudo bem? Tudo Queria ótimo. muito agradecer a doutora Terla Castro, que é a nossa presidente da Sorrigues, por esse evento fantástico. Todos os meus amigos aí, os demais debatedores, os meus amigos oftalmologistas. Queria mandar um beijo para vocês nessa pandemia, que não está fácil, todo mundo trabalhando. E saudade de ver todo mundo pessoalmente. A minha pergunta hoje, Renato, parabéns pela tua apresentação brilhante. É incrível, assim, eu sou fascinada pelo teu trabalho. Tu és um cientista, uma pessoa que consegue fazer algo difícil no Brasil, como desenvolver ferramentas, produtos, trabalhar com a indústria e ter a sua própria clínica, atender no seu consultório, ver os pacientes e publicar tanto. Ser professor, meu Deus, é tanta coisa. Mas, assim, o que me impressiona no ceratocone é que é uma doença realmente um desafio diagnóstico para casos tão subclínicos, difíceis até mesmo de conceituar. E a nossa missão, nosso propósito como médicos é, sem dúvida, não deixar nenhum desses casos passar, nenhum caso sutil, e muito menos cometer o erro sob uma falsa premissa, uma premissa não verdadeira, onde de repente, se pode indicar uma cirurgia refrativa e acabar promovendo o surgimento de uma ectasia. Então, eu sou fascinada pelo diagnóstico e fico impressionada, e achei a tua aula bem ampla e completa, no sentido de observar como é amplo a gama de ferramentas que nós precisamos, como nós precisamos de tantos equipamentos e exames complementares da córnea. Como tu tem acesso a tudo isso, com certeza tu deves ter um jeito de trabalhar na tua clínica, e fico curiosa, assim, como é a tua prática. Minha pergunta é como tu consegue, de fato, canalizar todas essas informações, são tantos dados, e qual é a tua rotina no teu dia a dia para acessar pacientes de todos os perfis, com suspeitos ceratocones, com ceratocone, com algum tratamento, como tu faz esse follow-up. E, claro, nos direciona nós, oftalmologistas especialistas em córnea, que às vezes não temos todo o arsenal disponível, diagnóstico, como tu acha que seria uma melhor prática hoje, na atualidade, fazer uma boa medicina para não escapar nenhum caso? Obrigado pela sua pergunta. Realmente não é simples, em pouco tempo, tentar te responder de uma forma objetiva, mas eu vou te dar talvez uma citação filosófica aqui da arte da guerra. Você tem que conhecer o que você tem de armas e o seu inimigo,
para você ganhar todas as batalhas. Se você não sabe o que você tem, ou não sabe o que seu inimigo tem contra você, você vai perder todas as batalhas. Então você tem que tentar conhecer o que você tem de diagnóstico. E a partir daí você vai poder detectar o seu limite, que você vai de forma mais segura. Então, por exemplo, se você tem só topografia para paquimetria, você vai ter mais capacidade de diagnosticar se você não tiver essa topografia. Mas você tem que entender a limitação da própria topografia e, eventualmente, considerando a idade, considerando o grau, você pode tomar uma decisão mais segura para você fazer uma ablação de superfície ou um acompanhamento de um paciente, entendeu? Mas muitas vezes a gente vê até na Keranet agora, tá, algumas discussões sobre forma frustra de um paciente que tem um curvamento inferior, se isso é um warped da córnea, se é um ceratocone leve, e eu acho que você precisa de ir além. A própria tomografia já não é o suficiente, aí precisa de uma avaliação do mapa epitelial, um estudo biomecânico poderia te dar alguma informação a mais, e certamente, muitas vezes, mesmo com essas informações todas, você não tem todas as respostas, você precisa de, será que tem que ficar mais tempo sem usar lente de contato? Será que essa situação uma doença subclínica aí, tomar uma decisão de acordo com o que é mais seguro para o paciente. Risco zero não existe. Você vai gerenciar esse risco para ele ser aceitável. E sobre a pergunta como eu gerencio isso na minha clínica, a gente está sempre melhorando, né? Eu acho que o nosso objetivo nesse planeta é estar evoluindo, melhorando sempre, e eu tenho certeza que a minha forma de trabalhar, ela pode melhorar sempre, entendeu? Eu gosto muito de uma frase que você precisa saber muito pouco para achar que sabe, mas precisa saber muito para saber que você não tem que saber mais. E eu prefiro sempre pensar nessa situação. Quanto mais eu sei que não sei tudo. É diferente da filosofia socrática, que tudo que sei é que nada sei, que simplificou de uma forma até irônica. Mas a minha rotina, eu tento trabalhar de forma eficiente. Eu tenho técnicas que me ajudam muito na minha pré-consulta e elas passam nos exames e eu tenho uma forma de ver esses exames. Então, quando eu desenvolvi esse display, o TBI, é uma forma de eu me ajudar, porque é muita informação. Ficar vendo a deformação, aí você vê a deformação, aí você vê de novo, isso é subjetivo e toma um tempo que a gente não tem, eventualmente. Você precisa de uma avaliação objetiva. E tendo isso integrado na clínica, e a inteligência artificial e a tecnologia têm ajudado muito nisso, a gente consegue poder fazer a medicina de uma forma mais, vamos dizer assim, assertiva. E com certeza a gente está sempre melhorando. E é sempre a filosofia. Onde é que a gente pode melhorar? Trabalhar para melhorar é fundamental. E certamente tem muita coisa que a gente pode melhorar ainda, e muita coisa que ainda vai mudar, principalmente chegando nessa parte de biologia molecular para o nosso consultório, para genética, biologia molecular. Isso vai confundir muito, isso vai trazer muita controvérsia, mas vai ser bem disruptivo em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua pergunta. Tá mudo. Estou sem áudio. Muito bem, eu gostaria de convidar, então, a doutora Mariana Cavalheiro. Ela é diretora social da Sorrigues, né? E a Mariana é especialista em córnea e catarata lá da Santa Casa, né, de Porto Alegre. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, doutora Terla. Boa noite, doutora Renata, tudo bem? Boa noite. Eu queria primeiramente parabenizar o senhor pela aula, foi muito boa. E agradecer o convite também da doutora Terla e do doutor Fábio para estar aqui hoje com vocês. A minha pergunta, então, é sobre a biomecânica da córnea. Então, hoje a gente sabe que as alterações na biomecânica da córnea, elas acontecem antes de acontecer as alterações de espessura, que são bem características do ceratocone. E eu queria saber do senhor, então, qual a aplicabilidade do Corvis agora nesse cenário, em quais pacientes o senhor indica a realização desse exame e quais são os principais índices e parâmetros dele para a gente conseguir cada vez mais cedo diagnosticar o ceratocone e os pacientes que têm uma suscetibilidade maior aí para desenvolver uma ectasia no futuro. Muito obrigado, Mariana, pela sua pergunta. Eu gostaria de ter todas as suas respostas para saber elas, mas eu acho que enquanto eu estou respirando aqui é uma razão para poder continuar buscando essas respostas, porque na verdade, quando eu faço o Corvis, eu faço em todos os casos.
O Corvis é um tonômetro, antes de ser um estudo biomecânico, ele é um tonômetro que me dá uma avaliação fundamental para a saúde ocular, e praticamente todos os casos precisam de ter avaliação tonométrica, independente se tem ectasia ou não. E a integração do Corvis com o Pentacam fez o Pentacam melhorar, porque melhorou a inteligência artificial e, eventualmente, trouxe um parâmetro mais robusto do ponto de vista de acurácia. Quando eu falo parâmetro é melhor do que o outro, a gente fala da curva ROC, a sensibilidade, especificidade, tem uma área sobre a curva maior, tem uma chance de acertar no diagnóstico maior. E em relação a como é que... Você falou muito bem, a biomecânica da córnea, teoricamente, acontece antes da geometria. Eu brinco com as minhas filhas, a gente mora aqui no apartamento, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, eu ensino para elas que vai aumentando, cidade, estado, país, continente, planeta Terra. E se você for começar nessa analogia, a biomecânica estaria bem no início dessa linha, entendeu? Mas não é a primeira coisa. E a questão complexa é que a gente chama de ceratocone tudo que aparece com aquela topografia irregular, com aquela tomografia irregular e com paciente com padrão clínico. Só que muitos desses casos são ceratocones de verdade e alguns deles são ectasias. Opa, peraí. Todo ceratocone é uma ectasia, mas não vice-versa. Então tem aqueles casos, como aquele caso que eu mostrei do paciente que a apresentação unilateral foi bem grotesca e está tudo estável, a 20/20 visão sem correção, tudo estável, não só nos exames naquele tempo e no longitudinal, você vê que existe ectasia unilateral, e essa ectasia unilateral às vezes pode ser ectasia bilateral. O paciente coçar os dois olhos e começou... Então, o estudo biomecânico me ajuda muito em prognóstico, porque se o paciente coça muito o olho, eu pergunto ao paciente se ele coça o olho. Se o paciente fala que coça, eu fico mais contente pelo paciente, porque eu sei que o prognóstico dele é até melhor, porque eu tenho um fator a mais para tratar. Se ele não coça o olho, aquele paciente com a córnea que chega com a córnea de 390 micra de espessura, com a curvatura bem avançada, e fala, doutor, eu não coço mais o olho, já não coço há 1 ano e meu ceratocone está piorando, e aí que eu discordo da minha Gatinel, que não é sine qua non, tem paciente que não está coçando, que está piorando, por quê? Porque tem a doença de verdade. E esse paciente é o paciente que precisa de mais tratamento, é o paciente que tem mais chance de eventualmente evoluir, de precisar de um transplante, é o paciente que a gente tem que intervir de forma mais rápida, que você não pode perder tempo. Você falou muito bem, você não quer perder oportunidade. Perder oportunidade não é bom, mas também tratar em excesso pode não ser a melhor coisa, né? A gente lembra que a diferença do remédio e do veneno, eu pergunto isso sempre, aí o pessoal fala a dose tá fácil, mas tem uma segunda diferença. Qual é essa diferença? Essa diferença é o tempo de aplicação. A mesma dose de glicose, por exemplo, a mesma dose pode matar um paciente diabético ou pode ressuscitar um paciente diabético. Às vezes o mesmo paciente. Você deu uma insulina demais para ele, se ele precisa daquela dose de glicose. Mas aquele paciente está com a glicose super alta, aquela dose pode ser o fator que vai agravar a vida dele. Então, a mesma dose no tempo de indicação pode ser remédio e veneno também. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Obrigada, Mari, pela participação. Eu gostaria de convidar agora o Dr. Fábio Lavinsky, que é diretor científico da Sorrigues. O Dr. Fábio Lavinsky é especialista em glaucoma e é professor de oftalmologia da Unicinos. Boa noite, Renato. Novamente, boa noite. Vou puxar a brasa um pouquinho por glaucoma, né? Eu acho que a pergunta da Mari já começou a ir um pouco para esse lado, pegar no gancho. Como que o Corvis pode nos auxiliar a entender melhor a PIL? E que tipo de insight dá para ter dos nervos glaucomatosos, os achados biomecânicos do segmento anterior? Isso me permite uma pontinha, assim, só uma curiosidade, daí quase a ver. Como é que tu vê a perspectiva do Anterion, da Heidelberg? O que tu acha disso? Se vai substituir ou não vai substituir o Scheinfeld? Eu acho que a união faz a força. Tá? Eu vou responder primeiro a sua última pergunta, que a união faz a força. Eu acho que falar assim, quando apareceu o Wavefront, muita gente falou, a topografia vai acabar porque a gente vai ter o Wavefront.
contrário. E logo de cara, eu estava chegando nos Estados Unidos e o Wilson que falou, vamos fazer um artigo de revisão da importância da topografia no mundo do wavefront. E quando você fala em evolução, é beyond but not over. E em relação ao Scheinflug, isso é muito importante. O beyond but not over é muito relevante do ponto de vista de o que é a importância do Scheinflug, qual é a limitação e importância do OCT. Eu acho que o OCT é fundamental, não há dúvida que ele tem muitas vantagens sobre o Scheinflug, tem possibilidade de ficar até muito melhor que o Scheinflug, mas eu vejo algumas razões para manter a luzinha azul visível, principalmente para você entender sobre o índice de refração da córnea. Então eu apostaria que a combinação do Scheinflug com o OCT é o futuro. O Antero é um aparelho fantástico, a Heidelberg é uma empresa que tem excelentes aparelhos, desde a retina até a córnea. O confocal da Heidelberg é o padrão ouro de confocal, por exemplo, com HRT, mas quando a gente vê o Anterium, eu vejo que ele está muito desenhado para cirurgia de catarata. A segmentação para fazer o mapa epitelial ainda não chegou no ponto que a gente precisa, e certamente para uma cirurgia de catarata ele tem as informações, vamos dizer assim, do padrão de excelência que existem, mas para avaliação da córnea eu ainda gostaria de ter um mapa epitelial mais robusto. Então, alguns OCTs podem ter algumas vantagens, como o próprio aparelho da RTView, que é um aparelho que é o que eu uso desde 2013, que é um mapa de epitelial de 6 milímetros, mas é bastante reprodutível. A repetibilidade é de 1,5 micra no olho normal e 3 micra no olho com ceratocone. Então é bastante confiável, robusta a informação. E você tem outros, tem o CSO, a ZEISS, o Topcon, hoje em dia qualquer OCT está se propondo a fazer mapa de espessura epitelial. A segmentação ela está mais factível. E eu acho que realmente a tecnologia, a gente é bombardeado por essa tecnologia e fica seduzido. É muita tecnologia, muita coisa interessante. Você tem que ser bastante inteligente e eficiente para você entender qual é o melhor investimento, qual é a maior necessidade, porque eu costumo brincar aquela música do Titãs, o universo te protege enquanto você anda distraído. Depois que você entende que existe aquele exame, você começa a falar, pô, eu não posso mais fazer essa cirurgia sem essa avaliação clínica. E isso tem custo, preço e valor. E talvez um dos maiores desafios que a gente tem é poder nos organizar para poder manter, principalmente nesse tempo mais complexo eu chamo de prosperidade limitada, da gente poder continuar os investimentos. Mas a sua outra pergunta é uma pergunta que me interessa muito. Eu sou casado com uma glaucomatóloga. A minha esposa ela fez o fellow com o Dr. Space, e logo quando ela voltou dos Estados Unidos, ela fez um trabalho que usava a avaliação do nervo óptico e a esterese. Isso ganhou um prêmio Varilux há uns anos atrás, há mais de 10 anos. O tempo está passando rápido. E isso mostra que a susceptibilidade do nervo óptico, as características do nervo óptico têm a ver com as características da córnea. Existe uma correlação. E alguns anos atrás, logo quando começou o HTS, né, a ser promovido, me chamaram para uma aula de glaucoma, que o título era Qual a importância da paquimetria para a pressão intraocular? E eu aceitei, foi uma palestra dessa de laboratório, depois tinha um almoço, auditório com 2.000 pessoas, sei lá, estava mó barato, eu novinho, tinha 30 e poucos anos nessa época, eu falei, o título muito bom, mas o título está errado, não é a paquimetria que vai influenciar a pressão, é a biomecânica da córnea. Tinha acabado de sair o trabalho da Cynthia Roberts com modelagem que mostrava que o módulo de Young era mais importante do que a própria espessura. E também tinha muita literatura já falando que a espessura da córnea é um fator, o próprio HTS é um fator de risco independente da pressão. Então não é a paquimetria, é a estrutura da córnea com o nervo óptico. E no próprio Corvis a gente tem já alguns trabalhos bem interessantes de glaucoma de pressão normal. Só que a grande questão é que o glaucoma de pressão normal é que nem a forma frustra de ceratocone. Não tem consenso, o pessoal não tem assim uma concordância do que seria o glaucoma de pressão normal. Mas tem muita coisa para a gente trabalhar nisso. E o pessoal do glaucoma que está interessado em pesquisa tem visto muita oportunidade no Corvis. A gente tem a tese do Marcelo Macedo, que é orientado na USP pelo professor Remo, e eu tenho o prazer de dar uma pitacozinha de ajuda. Ele tem várias coisas, ele conseguiu documentar
a importância do Corvis para ver o teste de sobrecarga hídrica, por exemplo. Ele viu a importância de o efeito de pingar a fluoresceína no exame para você poder confiar mais ou menos, e tem muita coisa para ser vista na questão da susceptibilidade. Tem alguns trabalhos do Felipe Medeiros que mostram que córneas mais finas têm tendências a se apresentarem no início da primeira apresentação do glaucoma com glaucomas mais avançados. Isso é porque a córnea é mais fraca e o nervo é mais fraco. E essa medida da pressão, a vida desse paciente foi mais fraca também. É multifatorial, sim, mas com certeza tem informação. E se você for um pouco mais além, teve alguma palestra do John Brandel, há uns anos atrás, na ASCAS, que ele fala do lado escuro da Lua, né, o Dark Side of the Moon, que seria justamente você ver a relação da pressão intraocular e a pressão intracraniana, porque o nervo óptico, na verdade, não é um nervo, ele é um prolongamento do que tem a bainha até, e você tem a pressão intracraniana e a pressão intraocular fazendo uma correlação muito grande. E o que está ali no meio? É a lâmina cribriforme, isso é a relação disso com a córnea total. Então, tem muita coisa que tem a ver. Eu acho que eu gosto muito de glaucoma, respeito muito o glaucoma e falo que a correlação da pressão para a medida da pressão e a córnea é bilateral. A pressão alta impede que a córnea deforme. Então, você aprende que a deformação ela é córnea fraca, mas se você tem um paciente com ceratocone com glaucoma, a córnea não deforma. E a gente tem alguns trabalhos, tem um vídeo do Isaac Ramos, se você buscar Scheimpflug Revelations, o Isaac Ramos fez uma compilação desses casos, que você vê que a pressão intraocular é muito importante para a medida da biomecânica. Excelente, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para sua família, obrigado. Seu pai. Obrigado. Impressionante o brilhantismo das colocações do Renato, e a gente fica muito feliz de tu estar participando aqui contigo desse evento. Eu gostaria de dizer que os nossos debatedores são todos colegas especialistas e membros da Sorrigs, né? Então, gostaria de convidar mais um colega que participa enormemente da oftalmologia do Brasil, aí, um colega brilhante também, Dr. Sérgio Quitko, que é especialista em córnea e doenças externas, preceptor do setor de córnea e doenças externas do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Córnea. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Terla. Boa noite, Renato. Parabéns à Terla e toda a diretoria da Sorrigs pela condução à frente desse excelente mandato da Sorrigs, né? E parabéns pelas lives. Bom, para mim é um enorme prazer assistir às aulas do Renato, né? O Renato, a gente sempre fica de queixo caído, né, com o conhecimento dele, e ele, para mim, foi um marco no ceratocone. Claro que vieram vários estudos antes, vários depois, mas quando ele desenvolveu realmente o índice de progressão paquimétrico, o BED-D, etc., isso realmente é considerado no mundo todo como gold standard, até hoje, mesmo com análise de biomecânica. Eu acho que realmente isso foi um marco muito importante para a oftalmologia mundial e ele é reconhecidíssimo por isso. Então, é um grande prazer, Renato, participar dessa discussão contigo, a gente está sempre aprendendo. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao tratamento combinado com PRK. Logo que foi publicado o protocolo de Atenas, todos nós ficamos empolgados, porque se além de reforçar a córnea, possibilitar a estabilização do ceratocone e a gente conseguir melhorar a topografia, melhorar a acuidade visual desse paciente, é uma maravilha, né? Fazer as duas coisas juntas. E aí, como muito, eu também empolgado, separei 10 olhos, fiz 5 protocolo de Atenas e fiz 5 separados. Eu digo, vou ter um pilotinho assim para ver se funciona mesmo esse negócio de homem. E os 5 casos que eu fiz protocolo de Atenas, resultados péssimos, como vários colegas tiveram, né? Defeito epitelial persistente, baixa de acuidade, perda de acuidade visual corrigida, RAIS, etc., imprevisibilidade refrativa. E nos outros 5 olhos que eu fiz primeiro o crosslink e pelo menos 6 meses depois o PRK topo guiado, eu tive resultados bem melhores. Claro que na época era o protocolo tradicional, não era acelerado. Há anos que eu tenho feito acelerado com a Vedro, não tenho nenhum interesse comercial, mas melhorou muito, diminuiu muito o índice de complicações. Mas eu não me animei ainda a fazer o simultâneo PRK topo guiado mais crosslink acelerado, e eu sei que o Renato gosta de, em alguns casos, combinar. Eu queria saber qual é a tua indicação atual
para fazer esse tipo de combinação, se tu ainda gosta de fazer, o outro não faz. Eu ainda prefiro fazer primeiro o crosslinking, aguardar, faço o acelerado, né, e depois de 6 meses faço o PRK quando está indicado. Sérgio, você é um excelente especialista, eu sou seu fã, e a gente aprende sempre com o que a gente tem de experiência e que a gente vê a literatura também. Eu fiquei, como você, bastante motivado no início com os relatos do John Canalopoulos. Na época eu estava começando a me inserir como consultor da Wavelight, então eu tive um acesso bem grande a ele, a cirurgia topoguiada fazia todo sentido, e realmente 3 miliwatts por 30 minutos, realmente a cirurgia não é, vamos dizer assim, tão inócua como a gente gostaria. Então tem esses esse raise posterior, você tem aplanamentos irregulares, tudo isso eu tive essa experiência, mas uma das coisas mais importantes hoje é entender qual é a diferença fundamental de um paciente com cirurgia terapêutica e uma cirurgia refrativa. Muitos dos pacientes, certamente não acredito que seja a sua série de casos, mas muitos desses casos que você deve ter tratado eram pacientes com cones leves. E se você pegar PRK em cone leve, abrir esse leque, vamos falar, independente de crosslink, já da década de 90, início da década de 90, tem vários trabalhos mostrando que o PRK é compatível com um resultado ótimo num paciente com ceratocone leve. E esses pacientes não precisam de nada além disso, é fazer o PRK. Muita gente fala que o PRK causa um raise, e esse raisezinho leve subclínico vai ser um crosslinking que o paciente vai ter. Eu acredito que o paciente que faz um PRK ele tem menos propensão a coçar os olhos. Eu acho que é uma combinação de fatores, mas existe estabilidade pós-PRK sem crosslink. Como também existe caso de ectasia progressiva pós-PRK. Então, existe no PRK, existe os mandamentos do Tamayo, né? Tem até um trabalho que a gente precisa botar a forma fluxa de ceratocone PRK. Tem um paciente que eu fiz há 10 anos atrás o PRK, um paciente que eu ia fazer LASIK, eu passei de LASIK para PRK por causa do exame do Pentacam, foi o primeiro dia de uso do Pentacam, até uma coincidência, que é um colega meu de colégio, que até hoje está estável. Esse paciente está estável por quê? Porque ele tinha um ceratocone leve, era tão leve que eu não tinha nem detectado na topografia, mas quando eu vejo o Pentacam hoje, foi o que eu tinha na cabeça de estar querendo fazer LASIK, aquele topografia totalmente irregular, mas a tomografia era irregular, mas se eu pegar os mapas que eu gerei com o topógrafo, eu falo, realmente não tinha tanta alteração significante. Então, fazer só PRK é possível. PRK com crosslinking, eu reservo para os casos que precisam de um retratamento. Hoje, de primeira, eu quase nunca faço, eu posso dizer que nunca faço protocolo de Atenas como primeira opção, geralmente pós-anel. Eu faço um anel, 3 a 6 meses depois, eu vejo que o anel com ACT tem uma profundidade de pelo menos 150 micra de estroma que eu vou deixar, então eu penso quanto que eu posso ablar nessa espessura, e tirando o epitélio, depois o estroma, e eu quero deixar pelo menos 150 micra, o estroma residual anterior. E eu faço para os casos que precisam de cirurgia, e esses pacientes geralmente ficam muito bem. De uma série de talvez uns 100 pacientes, eu devo ter tido 2 casos de extrusão do anel por causa disso. Todos esses pacientes eram pacientes com córneas mais fracas. Então, eventualmente, eu fico pensando que hoje, esses casos mais avançados, é melhor botar um anel de 150 micra, bem posterior, e fazer o crosslinking com o protocolo de Atenas depois, que é o caso mais heróico. Mas eu certamente concordo com você que fazer o crosslinking acelerado, que a gente chama hoje, é muito melhor. Fazer 3 miliwatts não existe razão para você fazer. Você, eventualmente, pode até ter mais indução de crosslinking, mas o resultado é muito mais traumático para a córnea. E crosslinking é envelhecimento, você está envelhecendo a córnea. Eu acho que esse envelhecimento, ele talvez, muito envelhecimento até demais, volta para aquela história da dose. E, finalmente, quando você fala em combinação de laser mais crosslinking, tem o conceito do plus, né, do extra. Né? O conceito do extra é fazer o LASIK extra para você profilaticamente evitar uma ectasia progressiva.
Isso nunca foi provado ser eficiente. No Congresso de 2014, que a gente organizou aqui no Rio com o Armando Crema, que começou a Brascas nesse congresso, né, que juntou a catarata e refrativa, eu lembro muito bem do Seiler na palestra Barraquer, que ele deu a palestra Barraquer, ele falando sobre o conceito de você fazer o crosslinking junto com o LASIK para evitar a ectasia, que seria muito difícil você provar o benefício, porque você precisaria de um grande número de olhos operados em 2 braços, com um segmento de muito tempo para você ver que a ectasia, já que a ectasia é uma coisa muito rara, né? Você tem hoje a ectasia, acontece em um caso para 3.000 olhos operados, então você teria que operar mais de 10.000 em cada braço e acompanhar uns 5 a 10 anos, o que seria impossível. Eu falei para ele, com todo o respeito, depois que ele desceu, depois que eu dei a medalha para ele, professor, se tiver um caso de ectasia pós-LASIK extra, esse trabalho todo não precisa ser feito. E ele falou, mas isso não vai acontecer. E 1 ano e meio depois, eu estava na Ascas, um colega alemão estava me falando desse caso, entendeu? E era um caso com flap fino, um paciente jovem que fez o LASIK extra, que teve ectasia, está publicado no JRS, e esse caso ficou muito bem com o crosslinking. Aí sim ele fez o crosslinking epi-off com um resultado bom para evitar a progressão da ectasia. Mas crosslinking em cirurgia refrativa, eu acho que é para tratar a ectasia, não para evitar a ectasia. Beleza, muito obrigado. Parabéns, meus Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Excelente, muito bem. Então, obrigada, Sérgio, pela participação. Obrigado, é um prazer. Todo nosso. Eu gostaria, então, de convidar o Dr. Bruno Schneider. Ele também é especialista em córnea e preceptor de transplantes de córnea do Instituto Correia Meyer. Boa noite, Bruno. Boa noite, doutora Tella. Boa noite, doutor Renato. Boa noite. Primeiramente, é um prazer participar da discussão de ceratocone com vocês. É um orgulho, doutor Renato, é um orgulho para a oftalmologia brasileira, é uma fonte grandíssima de inspiração para a gente. A minha pergunta vai ser direcionada à questão da conduta, né? O ceratocone, ela é uma doença única, mas que ela se manifesta com variados espectros, né? Então, a gente tem desde pacientes que a gente acaba descobrindo o ceratocone por acaso, num pré-operatório de uma cirurgia de catarata ou, enfim, por alguma outra razão, até pacientes que eu chamaria de uma evolução maligna, né? Que são aqueles pacientes adolescentes ou crianças, né? Que são diagnosticados, têm um diagnóstico cedo, com uma doença bastante agressiva, né? É uma mesma doença, mas com um espectro totalmente diferente, né? E que, enfim, acaba sendo manejada de forma individual, a mesma doença sendo manejada de formas completamente diferentes conforme esse espectro que ela representa. A minha pergunta ela é direcionada especialmente para esses pacientes jovens, né? Que são, eu acho que a nossa maior fonte de angústia, né? Quando a gente recebe um paciente criança, adolescente, com dificuldade escolar, com dificuldade de aprendizado, muitas vezes com ansiedade, com depressão associadas, com a família, né, com bastante expectativa com relação ao tratamento, né? Aquele paciente que chega com um olho com uma visão moderada, o outro olho com uma visão já bastante baixa, com córnea fina, que eventualmente impede um crosslinking protocolo padrão, né? A minha pergunta é especialmente para esse caso, que eu acho que é esse caso que a gente consegue modificar de forma significativa, eventualmente, a qualidade de vida e o futuro de uma criança, de um adolescente. Não que os outros casos não seja possível, enfim, fornecer a qualidade de vida. Mas esse caso, eu acho que é um caso bem especial, bem dramático, que a gente pode, com uma intervenção, nesse momento, conseguir mudar a história daquela pessoa. Eu gostaria de saber qual que é a sua conduta frente a esses casos. Paciente jovem, criança, adolescente, com um olho moderado, um outro olho bastante avançado, com córnea fina. Muito boa essa pergunta. Realmente, existe um espectro muito grande, como você muito bem colocou. Aliás, todas as perguntas foram muito bem feitas, muito bem organizadas. Parabéns pelo evento para a Sociedade do Rio Grande do Sul. Mas, como você muito bem colocou, existe um espectro muito grande e existem várias possibilidades de terem
nesse caso, mas colocando assim, um paciente jovem, quanto mais jovem, mais necessidade você vai ter de tomar cuidado com a progressão. Mais chance ele tem de progredir e mais chance de precisar de indicar uma cirurgia vai acontecer. E certamente esses pacientes são os pacientes que no índice de prognóstico eu tenho uma tendência de intervir de forma mais precoce, entendeu? Então, eu costumo não indicar cirurgia na primeira avaliação, eu peço para voltar em 3 semanas, 6 semanas, mas quando o paciente tem um ceratocone com apresentação inicial avançada, geralmente assimétrico, esses são os pacientes que eu posso falar, olha, nessa situação é bom fazer logo a cirurgia, vamos tentar fazer o mais rápido possível. E muitas vezes, a diferença de fazer agora e fazer daqui a um mês pode ser uma progressão que realmente diminui a chance de sucesso. E aí é por isso que a gente não quer perder essa oportunidade. Eu criei um termo que é o tratamento heróico do ceratocone, é o anel heróico, é o CrossLink heróico. É quando você tem aquele caso que, se você for buscar o padrão ali da indicação do CrossLink na resolução da ANS, da Agência Nacional de Saúde, você tem lá, não pode ter cicatriz. Se tiver cicatriz, não está indicado fazer anel. Eventualmente não está indicado fazer CrossLink também. Mas eu falo para o paciente, e eu costumo falar de forma bem categórica, olha, você tem que entender que a indicação é de transplante, mas se fosse o olho do meu filho, da minha filha, eu estaria fazendo uma cirurgia antes do transplante. Obviamente, se fosse o olho da minha filha, eu estaria fazendo topografia todo dia, como eu estou fazendo já, né? Já tem topografia já documentada das 2 pequenininhas com 5 e 4. Mas, e não pode coçar o olho aqui em casa. Coçar o olho aqui em casa é pecado. Então, mas brincadeiras à parte, eu acho que esses casos são os casos que precisam de mais cuidado. E o cuidado maior que você tem que ter primeiro, o tratamento do ceratocone precisa de muita tecnologia. Começa com a educação do paciente, com orientação. Não coça o olho, é uma doença que raramente cega. Geralmente a cegueira é reversível. O transplante de córnea é a última opção, mas não é uma opção ruim. E todos esses dados a gente pode passar para o paciente de uma forma que conforta o paciente, porque aquele bicho de 7 cabeças começa a virar uma coisa mais domesticável, e você entendendo mais, você vai conviver melhor com a doença. E você tocou num ponto muito importante, o paciente com ceratocone tem, eventualmente, uma tendência de introspecção, uma tendência de ter ansiedade, transtornos psiquiátricos maior. Isso é certamente multifatorial, mas com certeza é uma observação que a gente tem, e muitas vezes você tem que trabalhar para ajudar o paciente nesse sentido. E cada caso é um caso. Não dá para te dar uma receita de, esse paciente faz anel com CrossLink, esse caso aqui só faz anel, esse caso aqui você vai fazer o CrossLink. E uma coisa que o Sérgio comentou sobre o protocolo de Atenas, existe o protocolo de Atenas, é a cirurgia que o Canalopoulos descreveu, de tirar o epitélio com PTK, fazer uma cirurgia topoguiada com excimer laser e fazer o CrossLink, que seja com 3 mW, com um acelerado que você tiver disponível. Mas existe o protocolo de Creta, que é você só tirar o epitélio com PTK. E se você olha para o epitélio de um paciente com ceratocone, o mapa epitelial, você vê que ele é mais fino na área que precisa de mais laser. Então, só o PTK que você tirou ali, você está fazendo uma suavização do estroma. Você chega no estroma, você vê, se você apagar a luz da sala e a luz do microscópio, você vê a fluorescência do excimer azul, e você vê ficando preto bem na área do cone primeiro. Isso é interessante, que é o consumo de estroma que você está fazendo. E depois você faz o CrossLink, não raspa. Eu raramente desepitelizo a córnea com a dissecção, com a debridamento manual, né? Eu prefiro fazer com excimer laser. Isso pode ajudar muito esses casos também. E tem um protocolo agora que um colega lá de Israel, ele fez Tel Aviv, que você faz o topo guiado direto no epitélio, sem fazer o PTK. E eu já fiz alguns casos com essa abordagem também, que você tem algumas vantagens. Mas eu acho que a mensagem mais importante é prevenir é mais fácil que remediar. Então, está na hora da gente conscientizar que ceratocone existe, e eu estava comentando isso hoje, que a gente precisa de ter um incentivo para as crianças fazerem pelo menos uma topografia numa idade pré-escolar. Eu acho que devia ter uma lei
que exige que as crianças façam no mínimo uma topografia, se possível uma tomografia, entendeu? Fala assim, o Renato está falando para todo mundo fazer pentacan. Não, eu acho que pode fazer até uma topografia, e tem um trabalho brilhante que a gente está torcendo para o nosso amigo Hiroshima, colega do Rio Grande do Norte, professor, inovador, pesquisador também. Ele fez uma adaptação de um sistema de plácido para um aparelho de smartphone que tem a possibilidade de, eventualmente, fazer um screening de forma bastante eficiente do ponto de vista de custo-benefício. E fazendo esse trabalho junto com um sistema de inteligência artificial, com geolocalização, você pode botar na mão de uma assistente social, de uma professora de colégio e fazer o exame de uma forma bastante eficiente. E claro que as crianças que precisarem de mais avaliação, aí você tem que ter um sistema de drenagem para essa capilaridade chegar numa artéria maior, para chegar num centro de excelência, num centro de referência, para você poder tratar essas crianças. E talvez dar riboflavina oral para todo mundo aí, para poder, e falar para parar de coçar o olho, para poder diminuir o impacto do ceratocone na sociedade. Perfeito, doutor Renato. Obrigado. Eu que agradeço. Excelentes perguntas. Muito boa. Bom, obrigado. Muito obrigada, Bruno, pela tua participação. Excelente. Obrigado. Isso. Então, Renato, tu estavas conversando, né? Exatamente essa tua preocupação do atendimento em massa, do diagnóstico em massa, né? O Junho Violeta, para a gente fazer a conscientização em massa. Tudo é para a gente, nós que trabalhamos com isso no dia a dia, a gente vê aqueles casos que a gente quer evitar, que é aquele caso que chega até a gente já avançado demais, né? Isso não importa, é serviço público, não é só no serviço público onde eu trabalho, desde que eu terminei a residência como preceptora, mas também no nosso consultório privado chega pacientes que, por incrível que pareça, com ceratocones extremamente avançados, né? E aí eu te pergunto, e a gente sabe que, e tu mesmo falaste antes que o Crosslink aí deveria ganhar o Seiler o prêmio Nobel, assim como o Dr. Paulo Ferrara também deveria ganhar o prêmio Nobel, porque ambos os tratamentos modificaram a história natural do ceratocone, né? Tiraram tantos e tantos pacientes da lista de transplante de córnea. O que a gente quer com todo esse atendimento e diagnóstico precoce em massa, que tu acabou de conversar aqui respondendo o Bruno, é justamente evitar o transplante de córnea, evitar o caso avançado, porque nós sabemos que os transplantes de córnea, nesses pacientes muito jovens, que atinge a maioria dos pacientes com ceratocone em idade adolescente, adulto jovem, tem muitas vezes um pior prognóstico, um maior risco de rejeição, enfim, são pacientes alérgicos, coçadores, em que vai ter aquela função toda de soltar ponto e complicações relacionadas ao transplante. Então, a gente quer evitar o transplante. E eu te pergunto, para isso, até qual é o teu ponto de corte? Como tu disseste agora também, o anel pode ser salvador, pode ser feito talvez em córnea com opacidade de ápice, coisas que o protocolo padrão contraindicaria. Mas até que ponto então tu vai? É acima de 60, 65 de K ou não importa o K? Eu vou implantar se tem espessura e se o familiar concorda, como é que funciona para ti? E se o caso for de transplante, de DALC, eu gostaria de saber qual é a tua técnica preferida. Eu vi que tu mostrou ali com o feno segundo, não sei se tu tem feito assim, ou se tem feito Big Bubble, qual é o tipo de técnica que tu tem preferido? Obrigado pela sua pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que é muito importante você conversar com a família sempre, entendeu? E eu vou colocar uma coisa um pouco polêmica aqui, que Deus fez o médico, mas o diabo fez o colega. Uhum. E se você faz um anel num paciente com ceratocone avançado, e esse caso não fica bom, você corre algum risco de alguém falar que esse anel não estava indicado, e falar que essa cirurgia foi errada e só atrapalhou e cobrou eventualmente um custo do paciente. E é por isso que eu entro, aí eu falo, olha, eu não tenho meias palavras, sou uma pessoa bastante pragmática, tomo muito cuidado com o que eu falo, e o que eu falo para você numa live com centenas, talvez milhares de colegas assistindo, eu escrevo um editorial, e eu falo, é importante conversar muito bem com a família. E eu já vivi exatamente, mesmo conversando muito bem com a família, teve um dia, e esse dia, vamos dizer assim, acaba que as coincidências não existem, né? Os pacientes, eles vêm
em sequência. Até isso foi até observação pelo porteiro do hotel dele lá em Paris, que ele viu que os casos raros e os casos graves chegavam em pares, eles chegavam juntos, no mesmo dia, por alguma força do destino. Mas esse dia eu atendi uma menina que eu fiz um ceratocone, um anel, uma curvatura máxima de em torno de uns 75, não era dos mais avançados, eu faço mais do que isso, e era um caso muito... É o caso que eu tinha chance, que eu botei, foi um dos primeiros anéis que eu botei com um segmento grande. A cirurgia foi ótima, perfeita, ela ficou bem no início, chegou a ficar bem com uma lente de contato gelatinosa, só que quando coçava muito o olho, o anel começou a extruir e teve uma extrusão no corpo do anel. E essa paciente, ela realmente me tirou, vamos dizer assim, o chão, quando ela começou a brigar comigo, chorar, que a cirurgia não adiantou nada, que ela só estava sofrendo, etc. Eu fui, tirei o anel dela, pouco tempo depois ela fez um transplante, ficou ótimo do transplante, e ficou bem, mas nesse mesmo dia eu falei, eu não vou mais fazer esse negócio de anel heróico, não. E era uma paciente já mais velha, tinha 19 anos, 18 para 19 anos, podia ter feito já uma cirurgia de transplante. Mas nesse mesmo dia eu vi um garoto de 14 anos que veio com os 2 olhos heróicos. E eu fiz anel com Crosink nos 2 olhos. E ele estava com visão funcional sem correção. Entendeu? E esse era um caso até que era mais fina a córnea, não tão curva, mas mais fina até do que dessa primeira menina. Então, qual é a situação? Qual é a diferença? Eu acho que a diferença muito tem a ver no perfil do paciente, mas tem que orientar muito bem o paciente, porque esse paciente ele vai eventualmente pegar uma segunda, uma terceira opinião. E eu faço essas segundas e terceiras opiniões também. E eu falo para o paciente, olha, o que eu vou falar para você, eu não estou defendendo, mas não está errado de fazer, não está errado de não fazer também. Falar, eu prefiro só fazer o transplante, é uma decisão que está... Eu falo, as duas condutas estão absolutamente certas e eventualmente erradas, dependendo de como você vai justificar a sua conduta. Entendeu? Então, é muito importante você colocar dessa forma. Quando você fala em transplante, hoje a gente está começando a tomar gosto de fazer o transplante de lentícula. Tem um relato da Edna Almodin, muito bem colocado no Jornal de Ceratocone, que você pode melhorar muito a visão de um paciente. Só que é mais imprevisível, mas é uma tentativa. E voltando para a história da educação do paciente, é muito importante que o paciente entenda que o transplante é a última opção, mas não é uma opção péssima, não é aquela coisa assim, é uma opção... Eu falo para o paciente, de todos os transplantes, o de córnea é o melhor. Né? Aliás, até quando você fala isso para um médico, o médico olha para você assim e fala, o oftalmologista, a gente tem um pouco de complexo de minoridade mesmo, de inferioridade, porque a gente fala que o transplante de córnea é melhor de todos os transplantes, mas de fato é. Não tem transplante que tenha chance de sucesso. Só que, de todos os transplantes de córnea, o de transplante para ceratocone é um dos que tem melhor resultado. Acho que tirando o de Fuchs hoje em dia, que você tem resultados excelentes com o transplante lamelar posterior, acho que o ceratocone está no topo dos melhores casos. E, certamente, você mantendo o endotélio do paciente com DAO, que é Big Bubble, mudou de perspectiva. Quando eu fiz o transplante lamelar na época da residência, com a técnica de PUFIC, de dissecção, tentando ir profundo, né? Você vai provavelmente até apurar, você não tinha resultados bons. Quando você deixava a irregularidade, um paciente com 20/40 com transplante lamelar era um ótimo resultado. Mas hoje você tem o DALC com a melhor forma, e a Big Bubble é fundamental. Então, acho que sempre vale a pena tentar. A inovação, a gente tem tanto... Alguém colocou muito bem, a oftalmologia brasileira realmente tem um tratamento de ceratocone muito, muito bom, é de excelência. Eu não gosto de falar que é melhor que ninguém, eu falo assim, eu faço o melhor possível. É o melhor da oftalmologia que eu te ofereço, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu faço o melhor da oftalmologia, o melhor possível, eu faço o que eu gosto, tento fazer da forma que eu gosto que seja feito. Se falar que é melhor, talvez seja um pouco pretensioso, porque tem um nível de excelência que a gente vê que esse nível de excelência é um padrão, que tem variações, porque nada é uma verdade absoluta, apesar de existirem verdades objetivas importantes. Mas o transplante de córnea é a última, mas não é uma opção ruim. E o transplante lamelar posterior, lamelar profundo, é realmente a forma de você deve fazer sempre. E cada vez mais a gente vê outras técnicas. Tem o CARES agora, que a Susan Jacobs, vocês devem ter visto várias lives, ela mostrando, em vez de você colocar um segmento de plástico, de PMMA, que seja, você bota o próprio tecido de córnea. E a gente precisa estar pronto, porque isso é um transplante de córnea? Eu acho que é um transplante de córnea. Você está botando um pedacinho de córnea dentro da córnea do outro,
do paciente, isso é um transplante de córnea. E até a nossa legislação, você vai pegar uma córnea só para fazer um CARES, eu acho que você pegar uma córnea para fazer um DALC, sem poder usar o endotélio para um outro paciente, é uma coisa que a gente precisa, principalmente nessa fase agora que a gente tem um número de doações bem reduzido por causa da pandemia. Isso mostra que a gente precisa se organizar. E aí o Serjão, com a Denise e toda a sociedade de córnea está fazendo um trabalho bem bacana, tem aí uma missão e uma responsabilidade grande de tentar ajudar nessa legislação, para a gente não ter que viver de uma forma clandestina, né? De fazer coisas que não estão dentro da lei. E essa situação agora da pandemia conseguiu fazer com que as listas de transplantes de córnea, que na maioria dos estados estava zerada, aqui nós estávamos com a lista zerada. As perspectivas são péssimas, né? Então, daqui para frente, para a gente conseguir retomar, acho que nós, assim, regredimos uns 10 anos aí em termos de... Felizmente, a gente melhorou muito com a lente de contato. Além dos estudos que eu acho que a gente não pode deixar de falar da lente de contato, a lente escleral, todas... E também muitas inovações da nossa oftalmologia, da lente de contato do brasileiro. A lente escleral realmente muda muito, e tem muito paciente que tinha transplante para fazer, que está adaptando com lente escleral agora, que viu que tem que fazer alguma coisa, e realmente o resultado muda muito. Então, eu acho que ceratocone não é a pior doença, mas eu falo blasfemicamente para o paciente muitas vezes assim, olha, se você pudesse escolher, se Deus mandasse um anjo, você vai ter uma doença, você tem que escolher a doença, e fala assim, peraí que eu vou estudar um pouquinho medicina para ver qual doença que eu quero ter. Você estuda tudo, você ia escolher ceratocone. Entendeu? Não é bom ter doença, mas se você pudesse escolher, não é uma das piores, não. Sim. Eu sempre digo que eu gosto muito de trabalhar com ceratocone, porque é uma doença que nós temos tantos armamentos disponíveis. Hoje em dia, como tu acabou de dizer, as lentes de contato evoluíram enormemente, o crosslink evoluiu, os anéis assimétricos e os anéis inteiros, nossa, melhoraram tantos resultados, né? E as técnicas de transplante também evoluíram e temos muitas coisas, realmente. Renato, eu gostaria de agradecer enormemente a tua participação. A gente já tem aí mais de 1h40 de live, foi espetacular. Eu sei que muitos colegas gostariam de perguntar, perguntas não faltam, porque, como tu disseste, quanto mais a gente tenta saber, muito mais a gente se dá conta de que precisa saber, né? E isso é excepcional, porque isso leva ao conhecimento, isso leva à busca do conhecimento, que deve ser sempre incansável por parte de todos nós. Eu gostaria de convidar o Dr. Fábio Lavinsky para entrar conosco aqui. O Fábio ele está fazendo um trabalho excepcional à frente da diretoria da Sorrigs. Gostaria de agradecer ao Fábio novamente e gostaria de passar a palavra para o Fábio para finalizar o evento, então. Muito obrigada mais uma vez, Renato. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado, Tela. Muito obrigado, Renato. Acho que a audiência foi espetacular. Se manteve alta, um debate de altíssimo nível. Agradeço os debatedores também. E já ficamos na expectativa, levantando o sarrafo para a próxima Live no Expert. Né? Vamos ter que escolher um bom tema. A próxima especialidade provavelmente vai ser retina. E todos os espectadores já estão convidados a assistir. Mas muito obrigado mesmo, Renato. Foi uma aula de rever. Vamos ter que rever essa aula. Tanto conteúdo, tanta coisa que vale a pena. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Parabéns para a Sorrigs por todo o trabalho e que todos fiquem bem. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a participação de todos que nos assistiram e dizer que as nossas lives todas ficam, então, gravadas na plataforma da Sorrigs. Ok? Boa noite.